Amados irmãos e irmãs, santo dia, paz e bem. Que Deus nos abençoe cada um, nos dê a graça da santidade. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre de tuas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje está na carta de São Paulo aos Romanos. Do 26 ao 30. Irmãos, também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribuiu para o bem daquele que ama a Deus e aqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, esses Ele predestinou a ser conforme a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aquele que Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justo, e aos que tornou justo também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, essa palavra de hoje é uma palavra muito linda, que São Paulo nos exorta a saber o que é certo, o que é errado. Ele fala que o Espírito vem em socorro das nossas fraquezas. O Espírito de Deus vem em socorro das nossas fraquezas, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. É o Espírito Santo que nos mostra e nos dá a capacidade do entendimento de saber o que é certo e de saber o que é errado, de saber interpretar um pouco a palavra de Deus. Qualquer pessoa que se interessar, que viver em oração, que viver em comunhão com Deus, tem o dom do entendimento. Basta pedir o Espírito Santo para vir. Vem, Espírito Santo, com gemidos inefáveis, me ajuda a dar o dom do compreendimento da tua palavra. É assim que nós temos que fazer, porque o Espírito vem para aquele que pede que ele venha. Deus, ele é um Pai muito amoroso. Ele amou tanto o mundo que deu seu Filho único para vir ao mundo para nos salvar. Ele é muito educado. Ele só entra no nosso coração se nós abrirmos a Ele. Se nós chamarmos o Espírito Santo vir morar em nós. Se eu não convidar o Espírito Santo de Deus, se eu não convidar Jesus para entrar no meu coração, para morar em mim, se eu não jogar todas as coisas que me levam a pecar, que tem dentro da minha casa, jogar fora, ele não entra, porque ele é educado. Jesus só entra na sua casa, só entra no seu coração se você convidar. E o puro não entra no impuro. Se você tiver, se a humanidade está em pecado mortal, se nós estamos em pecado mortal, nós não podemos receber Jesus na Eucaristia. Por quê? Porque o puro não penetra no impuro. Santa Faustina falou que uma vez ela estava na fila da comunhão e as pessoas todos na fila recebendo o corpo e sangue de Cristo, corpo e sangue de Cristo. Só que não brilhava a Eucaristia que essas pessoas pegavam.
E ela perguntou a Jesus: Senhor, por que que só a minha Eucaristia estava brilhando? E ele falou: só porque tu estás em comunhão comigo. Por isso que a Eucaristia estava brilhando, porque tu verdadeiramente me incomungou, tu verdadeiramente me recebeste. E aquelas pessoas estão em pecado de morte. Então, não é Jesus que a pessoa está comungando, a pessoa está comungando a própria condenação. São Paulo é bem específico e diz: todo aquele que come e bebe o corpo e o sangue de Cristo em pecado mortal não está recebendo Jesus, está recebendo a própria condenação. Então nós não podemos rasgar a Bíblia e jogar fora para aceitar as vontades das pessoas que querem a qualquer custo continuar no pecado grave e continuar na igreja, ora no pecado, ora recebendo Jesus. Entende, minha gente? O Espírito Santo é que nos ensina, nos exorta a entender. E cabe a cada um de nós viver em oração constante. Se eu quiser ir para o céu, se eu quiser que a minha família vá para o céu, eu tenho que crer em Jesus Cristo e será salvo eu e minha família. Eu tenho que buscar, eu tenho que fazer penitência, jejum, orações constantes, ler a palavra de Deus, estar em constante comunhão com Deus, interceder a Cristo pelos meus filhos, como Nossa Senhora intercedeu por nós. É assim que uma mãe tem que fazer, é assim que um pai tem que fazer, dar bom exemplo. Eu não posso dar um exemplo a meu filho fazendo maldade e querer que meu filho faça o bem, porque ele só aprende aquilo que o pai ensina. Como uma pessoa que eu não vou dizer quem é e nem se é parente ou se não é, estava no bar e o pai foi buscá-lo. E ele disse: mas o senhor também bebe? Que direito o senhor tem de vir me buscar aqui? Eu sigo o seu exemplo. E é assim que é, e é assim que funciona. Se o pai vai para a missa, aí eu convido o filho para ir para a missa. O filho vai porque o pai vai. Agora, o pai que não vai para a missa, que não vai para a igreja, não pode obrigar o filho a ir para a missa nem para a igreja, porque ele vai dizer: o senhor não vai, como é que eu vou? Se o senhor quisesse que eu fosse para a igreja, o senhor também ia. É assim os ensinamentos que os pais têm que dar, levar os filhos para a igreja, mostrar o caminho da santidade para os seus filhos. Ele fala aqui: e aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Aquele que penetra no íntimo do coração é Deus. Deus é quem penetra no íntimo do teu coração. E Ele sabe qual é a tua intenção. Ele sabe se o teu coração está aberto para Ele. Ele sabe se o teu coração é puro, está vivendo na santidade, está buscando Ele, está em comunhão. Deus conhece o coração de cada um. Não adianta eu estar na igreja com roupa de pastorais, fingindo servir a Deus, quando a minha vida é um pecado só. Vou para a fila da comunhão receber meu Senhor, mas minha vida é um pecado só. Não, minha gente. Achando eu que vou para o céu, não vou, não. Eu tenho consciência disso, que se eu receber meu Senhor em pecado mortal, eu estou recebendo minha condenação. Que se eu não voltar imediatamente para o Senhor, se eu não me confessar, se eu não arrepender-me do meu pecado, eu não vou para o céu. Então não adianta a gente querer pensar que pode levar na vida e ficar na vida mundana, no pecado e ir para o céu. Querer que as pessoas aceitem o meu pecado de qualquer custo. Não, você tem que aceitar. Não, você está me julgando, você está com preconceito. Não é julgar e não é preconceito, amados. É a palavra de Deus que não pode ser rasgada. Seja qual for o teu pecado, se volte para o Senhor. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus contribui para o teu bem. Se tu amar a Deus, se tu for fiel a Deus, tu perseverar até o fim, tu ganhará uma casa na eternidade. Tu comerás o fruto da vida. Teu nome vai estar no livro da vida. Pois aquele que Deus contemplou com seu amor desde sempre, esses Ele predestinou a ser conforme a imagem do seu Filho. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor sempre.
você está sendo contemplado com o amor de Deus. Esses, Ele predestinou a ser conforme a imagem de seu Filho, ou seja, amados, olha que coisa maravilhosa. Nós somos a imagem de Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus, exceto no pecado. Porque Deus não peca. Jesus veio ao mundo, Ele não pecou. E nós pecamos. Para que este seja o seu primogênito numa multidão de irmãos. Ou seja, eu acredito que Deus quer que todos nós sejamos primogênitos para Ele. Porque não tem nenhum filho que seja diferente do outro para Deus. Deus ama os filhos por igual, tanto faz ser o primeiro como o último. Ele está sempre protegendo, está sempre esperando você voltar para Ele. Que Deus, que Jesus Cristo, nessa tarde hoje, possa nos dar a capacidade do entendimento, amados. E aqueles que Deus predestinou também os chamou. E os que chamou também os tornou justos. E os que tornou justos também o glorificou. Então todos aqueles santos que trabalharam para o Senhor, que viveram a santidade, Abraão, Isaac, Jacó, buscaram viver em comunhão com Deus. Eles se tornaram, mesmo não sendo primogênito daqui da terra, mas se tornaram primogênito para Deus. Senhor, eu confiei na vossa graça. Confia na graça de Deus, amado. Não importa o tamanho do teu pecado, o que importa é o teu arrependimento. Se volta para o Senhor. Se volta para o Senhor. Busca viver a santidade. Não vá julgar o pecado do outro, mas alerta o outro que está no pecado. Deus ama todos, sem exceção, o pecador e o justo. Deus dá chuva para o justo e para o pecador. Deus ama todos. Deus nos ama. Mesmo nós estamos em estado de pecado gravíssimo, Jesus continua nos amando. Mas Ele não ama o nosso pecado. Então, em pecado mortal, eu não vou para o céu. Se eu morrer em pecado mortal, eu não vou para o céu. Se eu não me arrepender. Eu sei que todos falam, Deus é misericórdia, Deus não ia botar os filhos no mundo para pecar. Se fosse assim, amados irmãos, todo mundo ia viver no pecado. Uma prova maior é Sodoma e Gomorra. Deus amou todos. Amou todos. Mas por acaso os outros não foram queimados? E se você ler a palavra de Deus, você sabe que Sodoma e Gomorra foram, todos que morreram lá foram para o inferno. Então, na gema. Então, quer prova maior? Deus é misericórdia, sim. Mas a gente não pode abusar da misericórdia dele. Viver no pecado e ainda se achar no direito. Não pode julgar, não. Não, eu não vou te julgar. De jeito nenhum. Mas eu vou abrir teus olhos. Tu pode continuar no teu pecado. Quer receber Jesus em pecado? Receba. Ninguém vai te tirar da fila da comunhão. Porque nós não somos... As pessoas, os padres, os ministros não podem fazer isso. Tirar a pessoa da fila da comunhão, fazer vergonha a pessoa. Mas elas podem te chamar num cantinho e dizer, olha, tu tá vivendo no adultério, tu tá vivendo nesse pecado, nesse, naquele. Pelo amor de Deus. Tu só comunga espiritualmente. Se tu quiser comungar, se arrepende, se confesse, se volta para Deus, leva uma vida santa e correta. Aí sim, tu consegues. Aqui nós temos o Evangelho. Naquele tempo, Jesus atravessava as cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe disse, Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? E Jesus respondeu, fazer tudo o possível para entrar na porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentaram entrar, mas não conseguirão. A porta estreita é aquela porta que a gente tem que aceitar o nosso sofrimento aqui na terra.
A porta estreita é a porta da santidade, de buscar fazer as coisas certas, porque não é fácil você levar uma vida correta no mundo que nós estamos hoje, porque a porta larga é a porta que você pode fazer tudo que você quiser, cometer todos os tipos de pecado. Aí você está lá, em todos os pecados, e ainda diz, não, Deus é misericórdia, eu vou para o céu. Não é assim. Sodoma e Gomorra, todos faziam a mesma coisa, viviam em todo tipo de pecado e prostituição. Foi queimada. Entende? A gente não pode pensar assim. Alguém que ele fala assim, fazei todo o possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e ele responderá, não sei quem sois. E então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, tu ensinaste em nossas praças. E ele, porém, responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticaste a injustiça. Se você é injusto, se corrija. Não pense que a misericórdia de Deus vai te levar para o céu. No último momento tu vai se arrepender, porque pode ser que não dê tempo. Não é? Eu estou aqui, eu posso ter um infarto e morrer. Não dá tempo de me arrepender dos meus pecados. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Ele fala, faça o impossível. Faça o possível para viver numa vida santa. O impossível deixa que Deus faz. Não sei de onde sois, afastai de mim, vós que praticais a injustiça, ali haverá choro e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes. Quando a gente range os dentes é quando a gente está com muita dor. E quando virdes Abraão, Isaque e Jacó junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão todos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomaram lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Este é o Evangelho de Lucas 13, do 22 ao 30. Buscai ao Senhor, buscai a porta estreita, buscai a porta estreita, amados. Não vá para a porta larga, a porta da prostituição, das orgias, das bebedeiras, do alcoolismo, de droga, de tudo isso. Porque essa porta é larga que o demônio enfeita para você, dá prazeres, mas são momentâneos. Na hora que você morrer, aí sim você vai ver para onde é que você vai ou deixa de ir. Só quem sabe é Deus nosso Senhor. Mas eu espero em Deus. Senhor Jesus, nos livra, Senhor Jesus, de todo pecado. Nos ajuda a viver na santidade. Que Deus abençoe cada um e cada uma, meu Deus. Nos abençoe, Senhor Jesus. Nos dá o dom e a capacidade do entendimento, para que nós possamos, Senhor Jesus, te seguir corretamente e buscar a porta estreita. Que Deus abençoe cada um santo dia. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Glória a Deus.